Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como você já sabe, sempre sexta-feira, nós fazemos o reporte da semana, tudo aquilo que aconteceu durante a semana, como ocorreram as nossas operações e qual foi o andamento do mercado na semana. Por isso quero compartilhar então com você tudo o que aconteceu, as nossas operações, a rentabilidade. Foi uma semana bastante difícil, eu diria, em razão de toda a volatilidade, com muitos dados econômicos, com muitas situações que movimentaram e mexeram bastante com o mercado. Por isso quero partilhar com você tudo o que aconteceu e qual é a minha visão, qual é a forma com que eu vejo tudo o que aconteceu. Portanto, em primeira mão vou partilhar sempre com você já logo de início o que aconteceu e o resultado das operações que tivemos. Então vamos lá começar isso e vamos falar disso para que você fique a par de tudo o que aconteceu e tudo o que ocorreu. Como você sabe, na semana passada nós assumimos algumas posições na quinta-feira, véspera do feriado, justamente uns minutos antes da reunião da Reserva Federal Americana. Ali nós resolvemos assumir e entramos em algumas posições curtas na quinta-feira da semana passada. Portanto, o que eu quero falar com você para começarmos aqui a nossa semana e começarmos o vídeo e falarmos aqui tudo o que aconteceu durante a semana. Você sabe que durante essa semana nós tivemos aqui muitos dados econômicos, em especial depois eu quero falar especialmente aqui para algumas pessoas, mas em especial quero falar para todos vocês o seguinte. O que tivemos aqui? Tivemos uma série de dados e você sabe que a minha análise sempre é muito baseada nos fundamentos do mercado. Então vejam, senhores, aqui eu até falei nisso nos vídeos dessa semana, nos vídeos anteriores, sobre os fundamentos, sobre o que estava acontecendo. E o que nós tivemos aqui? Eu vou tomar por base para que a gente não gaste muito tempo com isso, no calendário de hoje. Então vejam, os senhores, o que tivemos hoje aqui? Tivemos uma série de dados, como os senhores podem ver aqui, que temos dados aqui que aparecem em verde, temos dados que aparecem em vermelho. Então eu quero justamente falar com você sobre isso. Veja bem, o que acontece aqui? A maioria das pessoas não sabe interpretar corretamente os dados do mercado e por isso muitas vezes a informação que você tem ou que as pessoas têm é uma informação errônea sobre o que está acontecendo. Veja bem, nós estamos vivendo um momento realmente bastante difícil, onde eu mostrei para você graficamente e com dados, fundamentei tudo aquilo que falei. Se você não viu os vídeos anteriores, você pode voltar lá e ver, porque você sabe que tudo o que eu faço é com base na fundamentação. Eu sempre digo para você o que quero fazer, o que pretendo fazer durante a semana, por que pretendo fazer, quais são as razões fundamentais, quais são os pontos técnicos onde eu pretendo entrar e por que vou realizar as operações. Então eu tenho insistido e tenho falado disso sempre, que o mercado não tem fundamentação para continuar subindo. Então vamos lá ver o que acontece aqui, eu quero só que você entenda isso. Vou dar um exemplo aqui hoje dos Estados Unidos. Nós tivemos os payrolls hoje, ou seja, a taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos. Então veja bem, nós tivemos aqui um valor anterior de 4,4%. Tínhamos uma previsão de 16%. Saiu um dado de 14,7%. Ou seja, as pessoas interpretam isso como sendo um bom dado. E assim sucessivamente com todos os outros aqui. Vamos ver aqui, ó, as folhas de pagamento privadas de abril. Nós esperávamos menos 842, aliás, o anterior era menos 842. A previsão dos analistas era que nós tivéssemos aqui menos 21 milhões. O que aconteceu? Tivemos 19.520. O que acontece? Toda a gente acha que isso é um bom dado. Vamos olhar para isso, eu já tenho falado sempre para você aqui que na plataforma você pode ver toda a informação sobre o que esse dado representa. Então vamos lá, olha onde nós estávamos, da onde nós vínhamos, tem aqui todos os dados relatados aqui e aonde nós estamos. Vejam, os senhores, que não precisa, eu vou alterar esse dado aqui, como eu tenho feito sempre, e vou colocar aqui 2007, que você sabe que a partir de 2007 nós tivemos aqui uma fase bastante negra.
da economia. Depois, em 2009, tivemos ali uma depressão realmente bastante profunda, que depois, mais tarde, até em 2014, levou Portugal a entrar numa situação de resgate, Grécia, Irlanda. Você sabe de tudo isso que aconteceu. Então, veja bem, olhemos aqui para os dados. Nós nunca tivemos aonde estamos. Olhem os senhores aqui onde é que nós estamos. Você acha que isso é um bom dado econômico? Então, o que eu quero dizer para você aqui, eu tenho sempre insistido com você em algumas coisas e tenho dito que você precisa pensar como um investidor para que você consiga agir como um investidor. Todo esse movimento que tem acontecido no mercado, você acha que tem vindo da onde? De quem? E aqui eu quero deixar-te um desafio, quero deixar aqui um desafio para você. Se você assistiu o vídeo das tendências, parte 2 especificamente, lá eu especifico para você as fases da tendência. Então, eu quero desafiar você a ver, se você não viu aquele vídeo, mas eu quero que você veja ele novamente, se você não viu. Se você acha que você não entendeu bem, volte lá, reveja aquele vídeo e diga para mim o que você acha que está acontecendo no mercado hoje. Que fase você acha que nós estamos vivendo? E eu quero que você deixe isso lá nos comentários, que você deixe a tua opinião sobre que fase que você acha que nós estamos vivendo agora no mercado. E eu quero que você pense se é os big players que estão movendo o mercado ou se é exclusivamente o mercado de retalho que está movendo o mercado. Eu quero que você veja aquele vídeo, que você entenda as fases da tendência e que você depois deixe o teu comentário. Portanto, eu só queria mostrar para você que esses dados todos que nós temos visto aqui, vamos aqui ver mudança de emprego no Canadá. Vamos lá ver. Olha aqui os dados que nós tínhamos em março, fevereiro, janeiro. Vamos ver aqui em 2007. Se você usa essa plataforma que eu estou usando, você pode fazer isso sozinho, você não depende de mim. Vejam aqui os senhores de onde nós viemos. Mesmo nos momentos de crise aqui, ó, em 2009, que foi o fundo da depressão, nós tínhamos aqui menos 43,2K. E agora, olha onde nós estamos. Menos 1993. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: nós nunca tivemos tão no fundo como estamos agora. Então eu não estou dizendo tudo isso para você para justificar as operações e aquilo que eu vou te mostrar que aconteceu essa semana, como correu a minha semana. Mas eu quero que você entenda por que eu falo que nós não temos fundamentação para que o mercado porte-se da forma que está se portando. Mas eu quero também aqui deixar claro uma coisa: só o mercado tem razão. Não sou eu. Eu apenas interpreto a informação que aqui está. Mas quem tem sempre razão é o mercado. Não adianta eu estar certo e perder dinheiro. Ou como diz o dito popular brasileiro, não é? Tem razão e vai preso do mesmo jeito. Ou seja, não adianta nada disso. Nós temos que estar certo, no momento certo, na hora certa e tomar as decisões a tempo e horas para que as nossas operações sejam satisfatórias. Então eu quero que você interprete, que você olhe para todos esses dados aqui que saíram, quando tudo que se vê aqui é muito mal. Mas como saiu verde, as pessoas acham, pô, saiu verde é bom, saiu verde é bom. Não. Apesar de ter saído verde, é muito mal. E há muito tempo que eu não via dados tão ruins como esses que têm saído agora. E eu quero perguntar para você, até quando você acha que isso é sustentável? Bora lá, vamos ver aqui a minha semana, como correu, e eu quero relatar isso para você. Então vejam bem os senhores, aqui na semana passada, na quinta-feira, nesta vela que está aqui, anterior a esta vela grande, que está aqui, você sabe, eu entrei em short aqui, SP500, que é por onde eu sempre começo, que você sabe, como eu digo, é o pai de todos os índices, é ele que faz mover todos os mercados. E agora eu quero começar a falar especialmente para o Vinícius. Vinícius, eu mandei-te um e-mail hoje, respondi o teu e-mail e falei para você o que ia acontecer hoje ao final do dia. E quando eu te mandei o e-mail,
Nós estávamos não onde nós estamos agora, mas nós estávamos em mínimos do dia quando eu te mandei um e-mail. E o que eu disse para você? Que nós encerraríamos o dia em máximos, que hoje o dia terminaria em máximos. Então, Vinícius, quero que você olhe aqui e veja se eu estava certo naquilo que falei para você ou não. Vejam os senhores aqui então, o que aconteceu? Eu entrei aqui em short, nesta vela, e disse para você, expliquei durante a semana que aqui, nesta zona onde eu estou com o mouse, que é a zona dos 38.2 de Fibo, eu queria reforçar a minha posição. E efetivamente foi o que eu fiz em alguns índices. Eu reforcei o SP500, eu reforcei o Dow Jones e eu reforcei o DAX e o FTSE 100 e o FTSE, o índice do Reino Unido. Só não reforcei o Nasdaq, porque eu achei que o Nasdaq estava um bocado com muita força, com muita pujança, e como eu já tinha uma exposição bastante alta nos demais, eu resolvi então não reforçar no Nasdaq. Então como ocorreu? O que eu fiz? Então, entrei aqui, mantive a posição, o mercado chegou a estar aqui embaixo, eu cheguei a estar a ganhar nessa operação 5,76%. Sendo que o mercado, depois de uma lateralização que fez aqui, voltou a subir. Quando chegou aqui, no dia 5, na terça-feira, quando chegou aqui nesta vela nos 38,2, vejam o que fez aqui. Vamos ampliar aqui. Veja o que fez. Realmente, o mercado aqui demonstrou que havia incerteza, ou seja, que realmente a partir daqui poderia baixar. O que eu fiz? Justamente quando estávamos por cima dos 38,2 de FIBO, aproximadamente nesta zona, eu reforcei a minha posição. Eu já tinha duas entradas de duas entradas de 0,02 índices, e o que eu fiz? Entrei com mais uma vez 0,02. E o que eu fiz? Coloquei o meu stop aqui, nesta zona, que é a zona técnica, onde tem que estar o stop. O mercado demonstrou de novo indecisão, foi lá em cima, voltou aqui embaixo, depois, no outro dia, ou seja, terminou o dia por aqui, que não foi mal, eu mantive a posição. No outro dia abriu, foi lá em cima e veio aqui embaixo. Todo este movimento mostrou-me o quê? Uma certa fraqueza. Vejam os senhores que nós temos velas vermelhas muito fortes aqui, muito mais fortes do que as verdes. Isso demonstra-me o quê? Que existe aqui um interesse vendedor, não é? Mas também vemos que tivemos aqui velas verdes até em uma certa quantidade que demonstrou o quê? Que sempre que o preço se aproximava da zona aqui embaixo de novo dos 38,2 de FIBO, o que acontecia? O preço vinha aqui, voltava lá. Se aproximou aqui, foi lá em cima. Os vendedores tentaram de novo, fechou lá. Aqui tentaram novamente, fechou lá em cima. Isso te diz o quê? Que uma força compradora aqui está dominando. É isso que eu quero que você entenda. E na semana que vem eu vou fazer um vídeo para você sobre a interpretação do preço, sobre price action, para que você entenda. Isso até é uma situação que me tem sido cobrada, as pessoas têm pedido para mim qual é o trigger ou qual é o meu gatilho. O que me leva a entrar ou o que me leva a sair de uma posição. E eu, na semana que vem, vou fazer um vídeo sobre isso para que você entenda, porque eu preciso que você também entenda isso. Então, senhores, nessa vela vermelha que fez aqui, que foi o fecho do dia 6, neste dia, vamos ver se eu estou realmente certo, é isso. No fecho do dia 6, o que eu fiz aqui? Eu resolvi aqui neste dia, então, fechar uma parte da posição que eu tinha aberta aqui em cima. Você lembra que eu entrei com duas aqui. O que eu fiz? Eu aqui fechei uma parte da minha posição no fecho do mercado. Ainda fui buscar aqui 3,7% sobre a minha posição, aproximadamente 3,7, 3,8. Se eu não estou em erro, essa posição deu 110 ou 120 euros, uma coisa mais ou menos nesse gênero. E mantive
Até porque fechou novamente por baixo dos 38, mantive o meu reforço que eu fiz nesta vela vermelha e a outra posição que eu trago desde aqui de cima. Ou seja, na abertura do mercado estava tudo muito bem, eu já ia ganhando 4% da operação. O que aconteceu? Está aqui de novo uma força compradora que começou a levar o preço novamente lá para cima. E então esta vela aqui é justamente o fechamento do mercado do dia 5. Ou seja, mostrou novamente uma força compradora aqui no fecho do mercado do dia 5. O que eu fiz aqui então neste dia? Ao ver todo esse movimento, toda esta força, toda esta acumulação aqui, eu peguei os meus stops e coloquei aqui, nesta zona. O que aconteceu? Na abertura do mercado de ontem, eu fui estopado aqui. Então, fui estopado de que forma? Eu aqui fui estopado nesta posição que eu entrei curto e fui estopado uma vez a perder e outra vez a ganhar com esta posição que veio desde aqui de cima, desde esta vela até aqui. Então, tive uma perda, tive 2 ganhos aqui, de 3 posições, tive 2 ganhos e uma perda nesta posição. Em relação ao Dow Jones, aconteceu exatamente a mesma coisa e por isso eu digo para você que o S&P 500 é o pai de todos os índices, porque você pode ver que o movimento se replica, ou seja, ele é um movimento igual, exatamente igual. Aconteceu a mesma coisa, teve aqui, foi lá e o que aconteceu? Quando fez esta vela aqui, por cima dos 38,2 de Fibo, foi aonde eu entrei, reforcei a minha posição aqui. E até então tinha feito um excelente negócio. Por quê? Porque no final a vela fechou aqui embaixo, ou seja, voltou todo o preço para cá. E então eu achei, tô tranquilo. Foi uma excelente entrada, acertei justamente o preço de entrada e estava aqui a zona demarcada, onde eu disse para você que provavelmente o Dow Jones viria aqui nesta zona e era a zona onde eu queria reforçar, um pouco por cima dos 38,2. Para encurtar a conversa, mesma situação, no fechamento desta vela aqui, no fecho do mercado, encerrei uma parte da posição que veio desde aqui de cima, do dia anterior ao Fed, e as demais posições, o reforço e a outra posição que ficou aqui de cima, todas elas ficaram com o stop aqui, justamente por cima desta vela. E aqui eu quero aproveitar também para falar do stop, já que eu não falei lá no S&P 500. Por que tão perto o stop, Eugênio? Porque quando eu digo para você, e falei lá no vídeo dos stops, do stop profissional, o stop pro. Porque se você olhar para esse stop aqui, você vai dizer assim, isso é um stop medo. Tu estavas com medo de perder. Não estava com medo de perder. O que eu fiz aqui foi proteger os ganhos que eu tive. Ou seja, eu quis realizar uma parte para segurar o meu psicológico. E aí eu pergunto para você, o que é mais difícil no mercado? É você manter a mente tranquila. É você manter-se focado dentro da tua estratégia. E eu disse para você que queria levar esse trade muito mais longe. E o que eu fiz? Levei até onde foi possível. Agora eu também não vou devolver ao mercado tudo aquilo que já ganhei. Então, vejam que caso houvesse rompimento desta zona aqui, era óbvio que o preço viria mais para cima. Então eu tenho que usar um stop profissional, ou seja, eu tenho que realmente tentar diminuir ao máximo a minha perda, que eu entrei com reforço aqui, caso o mercado continue a caminhar para lá. Mas eu também tenho que maximizar o máximo do meu ganho quando eu conseguir uma boa entrada aqui em cima. Então, por isso que o stop é aqui tão perto. E esse é o stop profissional. Porque se eu fosse usar um stop técnico, meu stop técnico teria que estar aqui, que é onde estava o stop quando eu abri a operação. E você lembra, tá lá no vídeo, se você não viu, pode voltar para ver.
tá lá que o stop técnico é aqui. Mas esse stop aqui então é o quê? É um stop pro, que é para proteger os meus ganhos e minimizar as minhas perdas. O que aconteceu? O mesmo que aconteceu no SP500. Abriu o mercado, fui estopado. Perdi uma parte daqui até aqui e tive um ganho daqui até aqui. Ou seja, da mesma forma, ganhei em duas e perdi em uma. Nasdaq, que foi o único índice que eu não reforcei e fiz muito bem em não reforçar o Nasdaq, porque senão teria estragado toda a minha semana, teria dado cabo da minha semana. O que aconteceu? Eu consegui entrar muito bem no Nasdaq aqui no fechamento desta vela, quando foi o Fed, a Reserva Federal Americana, ou seja, às 19 horas abriu essa vela, antes quando fechou o mercado eu entrei aqui. O que aconteceu? Eu tinha aqui os meus stops, como o Nasdaq não demonstrou fraqueza, andou aqui nesta lateralidade todos esses dias, sendo que mostrando que não tinha força suficiente para que houvesse um rompimento aqui para baixo. Quando eu reforcei os outros, o que eu fiz? Eu ajustei os meus stops exatamente aqui aos preços de entrada. E quando o mercado veio aqui já, isso já no dia 6, já foi logo na quarta-feira, eu já fui estopado aqui no Nasdaq. Resumo, senhores, Nasdaq, zero. Não ganhei nada. Abri duas posições aqui no Nasdaq, que poderia ter realizado aqui um excelente lucro nesta zona aqui embaixo, sendo que poderia ter tirado aqui algo em torno de 4,5% no Nasdaq, porque tocou na linha de suporte. Mas eu tinha a convicção de que os fundamentos levariam ele a fazer um rompimento pelo menos até a média dos 200 dias. Não aconteceu. O que aconteceu foi que o mercado recuperou tudo e eu fui estopado aqui justamente ao preço de entrada. Então, Nasdaq foi zero, não ganhei nada. Aliás, foi uma operação que andou aqui vários dias para não se ter lucro nenhum. Mas eu fico feliz que não tive perda. Então, para mim, eu considero como operações que eu acertei, porque não houve perda. Eu não ganhei, mas não perdi. O resultado foi 50 cêntimos ou coisa assim positivo. Então, eu não perdi nesta operação. As outras que haviam abertas. DAX para mim foi o melhor da semana, foi o DAX. E foi aquela onde o resultado foi melhor. Vinícius, aqui vai para ti. Ao que eu entendi, consegui entender, o Vinícius também aproveitou e fez a mesma operação, andamos em conjunto aí nesses dias, pelo e-mail que ele me enviou, eu deduzo que, e eu não tenho certeza, mas pelos e-mails que ele me mandou, pelos 2 e-mails que ele me mandou, eu acredito que ele estava comigo também, no mesmo sentido e na mesma operação, e também reforçou como eu reforcei. Então o que aconteceu? Também é uma réplica do SP500, os senhores podem ver que é uma réplica do SP500. O que aconteceu? Entramos aqui no fechamento antes da reunião da Reserva Federal Americana na semana passada. Fechamos também a operação no mesmo dia, no fecho do mercado do dia 6, justamente por vermos que todo este movimento estava com alguma força. O que aconteceu aqui? Também na terça-feira, no dia 5, quando os preços vieram aqui aos 38,2 de FIBO, eu também reforcei a posição. Eu já tinha 2 entradas com 0,02, entrei com mais uma posição de 0,02. E o mercado veio aqui embaixo, foi lá em cima,
Muito bem, por quê? Porque o meu stop estava na zona técnica, que é essa que está demarcada aqui. Ótimo, o preço voltou aqui. Qual foi a decisão que eu tomei? Vou fechar uma parte da posição, como foi com os outros índices, que veio desde aqui. Vou fechar uma posição, onde vou realizar aqui praticamente 5%. E vou fazer o quê? Vou ajustar, sendo que eu tenho um reforço nesta vela e uma posição que sobrou daqui de cima, da onde está esta flecha. E vou posicionar os stops aonde? Exatamente aqui, por cima destes máximos. Por quê? Porque, como eu expliquei para você, stop profissional não vale a pena. Se romper, o mercado vai continuar naquele sentido e não vale a pena você se manter na operação. E é isso que você precisa compreender, que em determinadas zonas, quando rompe, não adianta, você tem que sair. Ficar é só prolongar as tuas perdas. Pois o que aconteceu? A abertura do mercado, aliás, acho que nem foi na abertura, até foi antes, que eu já fui estopado exatamente, já foi no dia 7, foi ontem, antes do encerramento do mercado, eu já fui estopado nesta vela aqui, já apanhou meu stop. Ou seja, tive uma perda daqui até aqui e tive um ganho que ainda estava por realizar daqui até aqui. Ou seja, da mesma forma tive duas posições vencedoras e uma perdedora. Mas, Vinícius, o que eu falei para ti hoje no momento desta vela aqui? Quando estávamos aqui em mínimos. E eu disse para você, e eu sei que você também foi estopado. E eu disse para você que o stop é algo que tem que nos dar alegria. Ou seja, você tem que ficar contente. Porque se você não tivesse sido estopado, Vinícius, veja bem, eu disse para você que nós terminaríamos o dia em máximos, não disse? Então é tão claro como isso. Há momentos em que você tem que interpretar o que o preço está te dizendo, o que o mercado está te dizendo. Muito embora não hajam fundamentos, como eu expliquei para os senhores, não há fundamentação para acontecer o que está acontecendo aqui. E por isso eu quero que você veja o vídeo das fases da tendência. E eu quero que você coloque lá nos comentários. E na semana que vem eu vou falar para você que fase é essa que nós estamos vivendo aqui. Mas eu creio que você sozinho vai conseguir identificar. E é bom que você consiga identificar. E eu quero que você veja se, como eu disse para você, será que são os big players que estão fazendo esse movimento? Ou será que é o mercado de retalho? Será que são as pessoas que entendem os fundamentos ou as pessoas que não entendem os fundamentos? E eu também tenho dito para você o quê? Que quando todos acreditam que nada muda, é ali que as mudanças acontecem. Então, para dar continuidade, depois tivemos o índice do Reino Unido, em que a operação foi exatamente igual, nada de diferente. Também é uma réplica do SP500, você pode ver. Também poderíamos ter aproveitado aqui um lucro bem maior nesta operação. Chegamos a ter 7,5% aqui. Poderíamos ter aproveitado? Poderíamos, assim como poderíamos ter aproveitado também nos outros. Mas quando você tem uma estratégia, você tem que seguir a tua estratégia. E eu não posso estar sempre infeliz. E eu também não quero que você esteja sempre infeliz. Então nós precisamos aprender que quando o mercado nos dá algo, nós temos que ficar feliz. Porque senão você está sempre frustrado. Quando você perde, você está frustrado porque você perdeu. Quando você ganha, você está frustrado porque você ganhou pouco? Não pode ser. Então você nunca vai estar feliz. Por isso, ganhando pouco, você tem que também se alegrar. E mesmo quando você é estopado, você tem que saber que o seguinte, que a tua estratégia se cumpriu. E portanto isso é bom. Isso é positivo. Porque você interpretou corretamente o que o mercado iria fazer. E você sabia que ali era o momento de você saltar fora, era o momento de você sair. Porque se você não saísse ali a perder 50, 10, 20, 5,
500, 10 mil, 50 mil, seja o tamanho da sua conta que for, você teria perdido muito mais. Em vez de perder 10, você teria perdido 50. Em vez de perder 1.000, você teria perdido 3.000. E assim sucessivamente. E teria estragado toda a tua operação. Então, senhores, o que aconteceu? Quando veio aqui aos 38,2 de FIBO, também reforcei a posição no FTSE 100. O que aconteceu? O mercado andou aqui, tal, foi lá, voltou aqui e terminou rompendo a zona dos 38,2 de FIBO. Portanto, a operação foi toda igual em todos os índices. 2 posições vencedoras e 2 posições perdedoras. Isso representou o que na nossa semana? Então vou mostrar para você aqui. SP500. Tivemos um ganho numa entrada na posição 1. Primeiro de tudo, saldo da nossa conta. Começamos a conta em 1º de abril com 5.000 euros. Você sabe, o nosso fechamento foi 4.413 euros. Tivemos um rendimento muito bom no mês passado. Então começamos a nossa conta esse mês, 1º de maio, com 9.913 euros. Então tivemos aqui SP500, ganhamos 111 numa, 43 na outra e perdemos 11. Totalizou 143. Dow Jones, ganhamos 106, ganhamos 59 na segunda e perdemos 17 na terceira, que foi tudo que nós perdemos aqui foi no reforço. Se não tivéssemos reforçado, não teríamos perdido esse valor, mas a estratégia foi eficiente, porque você vê que quando nós ganhamos muito mais do que quando nós perdemos. DAX, como eu disse para você, foi o melhor, ganhamos 150 mais 83 e perdemos 13, ou seja, ganhamos 220 no DAX. No SP500 ganhamos 143, no Dow Jones 148. E olha aqui o Nasdaq, 0, 0, 0. Ou seja, não ganhamos, mas não perdemos. Foi bom. Fiquei feliz porque a estratégia foi eficiente, deu certo, e por não ter reforçado. Que se eu tivesse reforçado, entrado com mais no Nasdaq, aí sim eu estaria negativo aqui no Nasdaq. O FTSE 100, ganhamos 71 euros numa posição, 57 na segunda e perdemos 8 na terceira, o que totalizou 120 euros. Portanto, senhores, está aqui a nossa primeira semana do mês de maio. Foram essas as operações que nós realizamos. E temos aqui o ouro, eu não falei do ouro, mas já vou falar aqui também do ouro para que você também entenda aqui o ouro. Eu já nem me lembrava mais do ouro. Nós também tivemos no ouro, entramos no ouro. E aliás, ainda estamos no ouro. Temos ainda uma pequena posição, mas ainda estamos posicionados no ouro. Vamos aqui pegar o nosso ouro. Ouro, tá aqui. Tá aqui um outro bom indicador também para falar para você. Veja o que aconteceu com o ouro nessa semana. Apesar da baixa dos índices, o que nós tivemos com o ouro aqui essa semana? Olha só. O que nós tivemos aqui? Uma alta. Aí eu quero te perguntar, se o ouro é um ativo de refúgio, um ativo que nos momentos de, não vou chamar de pânico, mas nos momentos de aversão ao risco, o investidor corre para o ouro e você sabe disso. Então vamos lá ver por que o ouro subiu tanto essa semana. Mas os índices continuaram a subir. Você acha que isso é um sinal ou não? Você acha que o investidor de retalho está indo para o ouro? Ou você acha que os big players estão indo para o ouro? E por que eles estão indo para o ouro? Essa é outra pergunta que eu quero te fazer. Por que será que eles estão indo para o ouro? Por que o ouro subiu? E apesar de ter baixado hoje aqui agora ao final do dia, baixou a partir do meio-dia mais ou menos o ouro baixou, certo? Andamos aqui o dia inteiro em máximos. E tivemos aqui entre mínimos da semana
e máximos da semana, tivemos aqui 2,5 de valorização no ouro, e você sabe que isso é bastante. Para um ativo como o ouro, você sabe que isso é bastante. Então também é para você pensar. Então vamos lá, quero explicar aqui a operação do ouro. Para quem não acompanhou, não viu essa operação, por favor, reveja os vídeos anteriores para que você entenda qual foi a operação que também foi realizada no ouro. Assim como nos índices, se você não viu, não sabia dessas posições, volte lá, assista os vídeos, está tudo explicado. Porque, como eu sempre digo aqui, você sabe que eu digo para você no início da semana o que vou fazer, por que vou fazer e quais são as razões para que eu haja da forma que vou agir. Então você sabe que eu entrei com uma posição aqui no ouro nos 1694, que é uma posição que eu disse para você, caso o ouro viesse aqui embaixo novamente, quando nós entramos aqui já na semana passada, nos 1.694 dólares foi aonde nós entramos no ouro, aqui nesta linha, foi onde nós entramos. E depois que entramos, o ouro subiu, tudo muito lindo, muito bonito, e eu disse para você que o meu stop estava aqui. E se você for lá e olhar no vídeo, você vai ver que está lá e está bem identificado. E eu disse para você, tecnicamente o lugar do stop é aqui. E eu vou manter o stop aqui. Entrei com duas partes da posição aqui em 1694 e disse para você que guardaria a outra parte da posição caso viesse nesta linha de suporte. O que aconteceu foi que efetivamente o ouro voltou aqui e nós entramos com mais uma parte da posição aqui no ouro, que eram posições também de 0,02 contratos. Então o que aconteceu? Voltou a subir, tal, e eu disse para você que a hora que passasse desta zona eu ajustaria o stop por aqui aproximadamente para manter o ouro na carteira. Porque eu ainda acredito que ele vá para os 1.800 dólares, 1.800, 1.850. O que aconteceu? Foi lá em cima, voltou e hoje, né, fez todo, desde ontem na verdade, fez todo esse movimento altista aqui. Ontem que o ouro fez a maior parte desse movimento e hoje andou aqui em lateralidade. Portanto, senhores, o que aconteceu aqui? Ontem, justamente, quando terminamos o dia com esta vela que os senhores podem ver aqui. Essa é uma vela que abriu às 3 horas da tarde e fechou aqui às 7. Depois tivemos a outra que abriu às 7 e essa outra que é a vela das 23 horas quando abre o mercado de futuros. Portanto, nesta vela aqui, que os senhores podem ver aqui ao lado, imediatamente ao lado, esta vela que eu estou a mostrar aqui com o mouse. É a vela do encerramento do mercado ontem, que encerrou por aqui. Portanto, quando essa vela estava mais ou menos aqui, nesta zona aproximadamente, eu tomei a decisão justamente em razão dos índices, de toda essa movimentação dos índices e de achar que realmente poderíamos ter ali uma mudança de paradigma. O que eu resolvi fazer? Peguei essas posições que eu entrei aqui em 1694 e realizei essas duas posições aqui. E mantenho esta uma posição que eu entrei aqui, mantenho esta posição ainda no ouro. E mantenho ela com os stops mais ou menos aqui nesta zona. Porque caso o ouro volte aqui, ele provavelmente fará novos mínimos, ou seja, não vai continuar a subir da forma que está subindo. Então, deixaria de ser interessante continuar nessa posição. Então aqui o que aconteceu? Nós entramos aqui nos 1.694 euros e levamos a posição até aqui. Ou seja, deu um ganho aqui de aproximadamente 50 euros mais ou menos cada posição do valor que nós entramos. E encerramos aqui então as duas partes e mantemos essa aqui que é efetivamente uma boa entrada. Porque os 1.694, que é esta zona, veja que se eu ajustar o meu stop aqui ao break-even,
o que pode acontecer é que o ouro venha aqui, pegue o meu stop e continue a subir. Por quê? Porque se os senhores verem bem aqui, temos aqui uma possível linha de tendência, que para já toca apenas em 2 pontos, mas é possível que ele venha aqui e depois, a partir daqui, ou seja, que ele ainda venha até aqui, e depois que a partir daqui ele inicie um novo movimento. E o que vai acontecer? Vai pegar o meu stop se vier aqui. E se eu deixar o stop aqui por baixo e o ouro continuar caindo, eu vou perder dinheiro. E eu não estou aqui para perder, eu estou aqui para ganhar, para ser lucrativo, para ser rentável. Então eu tenho que adaptar a minha estratégia consoante a movimentação do mercado. Então foi uma boa entrada os 1.694, não tem dúvida que foi. Mas eu não vou assumir riscos de perda aqui. E se eu ajustar o stop aqui nos 1.694, que é esta zona que está aqui marcada, onde está essa linha branca que os senhores podem ver, é possível que eu seja apanhado. Então já preferi realizar aqui, sendo que, caso o ouro volte aqui e continue a subir, eu continuo na operação. Caso ele venha mais para baixo, eu termino saindo da operação. Então, o ouro também trouxe 2 posições de 53 euros e a outra permanece em andamento. E isso tudo totalizou na nossa semana quanto? 737 euros, ou seja, foi uma semana fraquinha. Poderíamos ter ganho mais, mas foi uma boa semana e eu estou satisfeito, estou feliz, porque a estratégia foi vencedora. E principalmente estou satisfeito porque o nosso acerto, nosso índice de acerto mantém-se bom, mantém-se ótimo. Ou seja, de todas as posições que entramos com as perdas que assumimos, ainda assim tivemos um percentual de 77,8% de acerto nas nossas posições. Os ganhos não foram avultados, mas foram ganhos, e é isso que é importante, e é isso que eu tenho dito para você. Você tem que se focar em vencer o mercado, e os ganhos vêm automaticamente, o dinheiro vem. Você não pode estar focado em ganhar dinheiro, você tem que estar focado em aprender e vencer o mercado. Compreender tudo o que se passa para que você consiga vencer. E é desta forma que as coisas vão funcionar bem para você. Então, senhores, esta foi a semana, foi tudo o que aconteceu. Para a próxima semana vamos ver o que o mercado nos trará. Todo esse paradigma que estamos vivendo agora, eu permaneço com a minha ideia de que não é sustentável tudo isso que está acontecendo. Mas veja bem, aqui terminamos o dia em máximos. Vinícius, olha para isso. DAX. Olha aqui, Vinícius. Onde é que terminamos? Justamente em máximos. Daqui, para onde podemos ir? Provavelmente vamos fazer aqui novos máximos, ou vamos ter que ver como o mercado vai reagir no início da semana. Você sabe que habitualmente eu não abro operações na segunda-feira. Eu sempre gosto de operar normalmente a partir de terça-feira. Segunda-feira é dia de analisar. É dia de você olhar para o mercado, olhar para o calendário econômico, interpretar tudo que poderá vir a acontecer durante a semana e montar sua estratégia. Terça-feira é dia de você investir. Quarta-feira é dia de ajustar os stops. Quinta-feira, dia de desfrutar. E sexta-feira é dia de realizar. É assim que a gente trabalha e é assim que os resultados aparecem. Eu quero desejar para você um bom fim de semana. Você já sabe, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário. Não esqueça do desafio que eu deixei lá para você, de interpretar a fase do mercado que nós estamos vivendo. Se é a primeira vez que você me assiste, inscreva-se no canal. Ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão todo o nosso conteúdo, porque você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.